Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma opiniãozinha aqui, dar o meu veredito a respeito da coleção agora completa, né? Rua Perigo, do mestre Tom King, com arte do Jorge Fornes, tá? Eu até já gravei um vídeo sobre o primeiro volume, que eu tinha uma certa expectativa, mas fiquei para dar um veredito quando terminasse de ler a série completa, tá? O Tom King, não resta dúvida nenhuma, é um dos melhores autores que nós temos no mercado de quadrinhos atualmente. É um cara que está realmente com muita criatividade e fazendo um trabalho que eu considero bem interessante, que é buscar inspiração para falar sobre personagens de terceiro escalão ou até de quarto escalão da DC Comics, tá? E é o que ele faz aqui mais uma vez em Rua Perigo. Ele não trabalha com os medalhões, com os famosões, né? Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e mesmo a Liga da Justiça, o Flash, Lanterna Verde, aquele pessoal que é mais famoso. Ele vai buscar sempre personagens de segundo e terceiro escalão para então ter mais liberdade editorial. São personagens, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, já apareceu aqui o Rastejante, aqui está o Senhor Destino, e outros, o Guerreiro, e outros personagens que praticamente estão meio desaparecidos da linha de publicações da DC Comics. Então, isso dá a ele uma liberdade editorial realmente muito legal, tá? Mas isso também não é uma garantia de conseguir construir uma história boa, uma história interessante, tá? O Tom King, ele tem uma tendência do escritor literário mesmo, do escritor que gosta de escrever livro. Então, as histórias dele são realmente muito mais elaboradas, são histórias para adultos, tá? Não, quando eu falo de adultos, mais uma vez eu repito, eu não estou falando de abordar sexo ou de abordar violência, não é nada disso. Pelo contrário, as histórias dele têm até uma certa sobriedade, digamos assim, quando aborda esses assuntos. Há um certo equilíbrio, muito agradável, muito legal, tá? Mas, infelizmente, ele tem uma tendência também a tornar a história, como eu costumo chamar, um pouco rocambolesca. Você sabe o que é o rocambolesco? O rocambolesco é aquele rocambole, né? Aquele bolo, que aliás é até muito gostoso, mas ele dá aquelas voltas, e na verdade não chega a lugar nenhum. Parece uma espiral, né? E às vezes é um pouco cansativa, tá? Esse Rua Perigo aqui me parece exatamente um exemplo bem extremado dessa tendência do Tom King de rebuscar tanto a história dele, de tornar a história dele tão cheia de referências e de detalhes e de narrativas extremamente extensas, de diálogos muito complexos, muito extensos, né? E ação nenhuma. Praticamente é uma história que não tem ação nenhuma, o que torna a história bastante cansativa, bastante arrastada, tá? E o que não acontecia em outras histórias dele acontece aqui também. Uma falta de surpresa, uma falta de suspense, uma falta de reviravoltas. Não. A história se passa de uma forma bem cansativa, bem lenta, bem tediosa mesmo. Eu garanto para vocês que eu tive muita dificuldade de chegar até o final da história. Eu tive que interromper diversas vezes, eu tive que dar uma descansada, ler outra coisa, para tentar acabar de ler tanto o volume 1 quanto o volume 2. Eu ainda tinha uma esperança, porque é o Tom King, que é um autor que eu respeito muito, eu tinha uma esperança de que ele, no volume 2, ele fosse dar uma reviravolta, fosse caminhar com um pouco mais de velocidade, fazer aqueles momentos de surpresa, né? Que a gente sabe que ele é muito bom em fazer, tal, alguns diálogos muito inteligentes, né? Eu até esse mês de maio, eu li bastante Tom King esse mês de maio, bastante mesmo. Depois eu até vou falar um pouquinho sobre as edições
as edições número 8 e número 9 do Batman, do Tom King, que é isso sim, é um material de altíssima qualidade do Tom King. Tanto a edição número 9, tanto a edição número 8 quanto a edição número 9. Muito bom. Aliás, essa coleção toda, para mim, é espetacular. Um dos melhores momentos do Tom King e, de certa forma, o que me fez conhecer o Tom King e ler quase tudo que ele publicou. Tudo que do Tom King saiu no Brasil, eu acho que eu li, tá? E então, eu tenho que dizer para vocês isso aqui. Essa história aqui, infelizmente, vou mostrar um pouquinho aqui do volume 2. A arte também eu tenho que falar para vocês, a arte do Jorge Fornes é uma arte que eu até acho adequada para a narrativa do Tom King, é uma arte mais realista, né? Menos exagerada, tal, mas não é uma arte que me agrade, é uma arte que eu também acho que não acrescenta muito. Ela se presta à narrativa do Tom King, que é uma narrativa realmente muito lenta, cenas longas, cenas cansativas, muitos diálogos psicológicos, e a ação e as revelações não chegam a impressionar ninguém. Realmente é uma literatura que, para mim, é uma história em quadrinho, né? Não deixa de ser uma literatura, é uma literatura também, que não me acrescentou absolutamente nada, tá? Então, o meu veredito aqui para a Rua Perigo é que não vale a pena, tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador e você aí nos comentários bota a sua opinião também. Você achou isso também? Achou muito lento, muito arrastado? Ou você gostou muito e tal? Não é, inclusive, a primeira história do Tom King que me decepciona, tá? A série também do Rorschach também, na minha opinião, foi bem chata, bem cansativa, muito lenta também. E agora também, esse mês, eu já gravei um vídeo falando sobre a Mulher Maravilha, a nova série da Mulher Maravilha, que é do Tom King. Mas ali eu dou um certo desconto para o Tom King porque ele está trabalhando com um dos medalhões da DC Comics, então ele tem uma certa restrição editorial. Mas também não vai nada bem, mas nada bem mesmo, a série do Tom King da Mulher Maravilha. Tá bom, gente? E tem vídeo no nosso canal falando sobre a nova série da Mulher Maravilha. Se você quiser saber mais detalhes, quiser olhar a edição, dá uma olhada. Não deixe de se inscrever no canal e se você gostou do papo aqui, se achou que valeu a pena, deixa o seu gostei aí para a gente continuar fazendo esse trabalho, mostrando essas publicações bem recentes da Panini. Tá bom, gente? Até a próxima.